Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série dos impactos financeiros na mudança das empresas e o tema de hoje é o planejamento do início da obra. E já passando para a nossa arquiteta Patrícia, quais são os principais cuidados que deve-se ter no início, na fase de planejamento dessa obra? Tá. A gente tem duas situações que assim, é o inicial para a gente realmente levar em conta. Uma delas é quando o cliente muda de endereço. Então, ele está num endereço e a obra está sendo executada em outro endereço. Então, isso não causa grandes impactos, porque quando uma obra é finalizada, ele faz a mudança e a devolução do imóvel antigo. Então, isso acho que provavelmente não tem nenhum impacto jurídico relevante. A segunda situação é quando é feito um retrofit, que é a obra no mesmo local de trabalho, ou seja, onde as pessoas estão trabalhando, onde a empresa está funcionando, vai ser feita essa mudança. Nesse caso, a gente tem que prestar atenção, dependendo do tamanho da empresa, se a gente vai conseguir ter um pulmão para relocar os colaboradores ali dentro, se eles vão ter que trabalhar home office, se vão ter que usar salas de reunião, ou se vão ter que ter uma licença, e acho que a doutora Flávia sabe nos dizer melhor os impactos sobre isso. Sim, é importante, muito importante que o empresário, antes de iniciar uma obra, saiba o que vai acontecer com os funcionários, né? Se vai ter a possibilidade de colocá-los numa sala, todos trabalhando tranquilamente enquanto a obra está ocorrendo no mesmo ambiente, ou não. Se vai ser necessário o quê? Fazer um home office, porque afinal de contas a empresa também não pode parar de todo, né? Se alguns funcionários podem ser colocados em férias, dependendo do tempo que ele já trabalha na empresa, se ele tem essa possibilidade. Então precisa ver tudo isso antes de iniciar a obra para que não se tenha prejuízos, nem de ordem financeira, em relação ao trabalhista, e também em ordem financeira com a questão da empresa ter que parar, né? Parar de produzir. Parar de produzir, exatamente. Então essa situação tem que ser muito bem colocada antes do início da obra. Um outro item a se pensar, assim, antes até do início, é a gente ter um técnico de segurança do trabalho. Isso não é algum item de ordem obrigatória, mas é essencial. Então, assim, algumas empresas já têm um técnico que vão acompanhar essa obra, mas quando isso não acontece, é importante ficar atento se a construtora vai oferecer um técnico, que assim, o ideal é que esteja lá pelo menos uma vez por semana para garantir que todos os colaboradores, na verdade, os operários, né, todo o pessoal de obra esteja dentro da isso é muito importante, porque tem que estar em conformidade, eles têm que estar com os EPIs próprios, porque um acidente de trabalho também ocorrendo com um funcionário que não é da empresa, pode impactar na empresa também. Então é muito importante que uma obra bem estruturada, com todas as seguranças, engenheiro e até seguro de obra, é muito importante também. Essencial ter um seguro de obra, porque às vezes um simples encanamento que não deu certo e ficou aberto uma noite, você pode estragar aí 3, 4 andares, e aí o prejuízo vai ser realmente bem grande. Aí sim a empresa pode parar de produzir para poder pagar. Exatamente. E não é incomum a gente ver essa situação aí em vários conflitos que surgem, sim, justamente por essa falta de seguro. Mas um tema que eu acho muito relevante é a questão da bitributação. Nessa fase de planejamento é importante fixar desde o início que a aquisição de materiais para a execução da obra deve ser feita direto pelo cliente, não passando pelo arquiteto ou pelo construtor, de modo que você evite pagar um tributo aqui na aquisição pelo arquiteto e o cliente pagar um tributo novamente quando ele fizer a aquisição direto do arquiteto. Então a gente, repensando essa triangulação, a gente fixa a prestação de serviço do arquiteto da construtora justamente no ISS, que vai garantir até uma competitividade melhor na execução dos trabalhos. Isso parece óbvio, parece simples, mas muitos construtores cometem esse pecado e acabam por gerar mais custo. A gente está falando aí de no mínimo entre 12% a 18% a mais de imposto numa obra inteira. Então, assim, é um valor grande. Mas deixa claro também que assim, esse processo deve acontecer, mas não é o empresário que tem que fazer isso, né? Por isso que é importante contratar, na verdade, 2 empresas fundamentais, a empresa de arquitetura, de projeto e a construtora, e que o ideal é que elas trabalhem juntas, porque aí são
corresponsáveis por todo esse processo e fazem todo esse processo para o empresário. Então, eles fazem todo o gerenciamento de qualidade, pedido, produto e só na hora da emissão dessa nota ele entrega isso para ser pago pela E tudo isso é importante que esteja bem claro no contrato, na contratação, desde dos fornecedores até a relação do arquiteto com o cliente, né? Prevendo todas essas situações, responsabilidades desde trabalhistas até criminais, de tudo que acontece dentro da obra, né? Para que muita gente passa. Exatamente, para que haja uma segurança para o cliente, que é a parte mais fraca, né? Dentro dessa relação, até prevendo algumas penalidades por descumprimento de prazo, descumprimento de vários, de todo o planejamento em geral, para que isso gere garantias para todas as partes envolvidas e haja uma obra com sucesso e grandes resultados. Exato. É isso mesmo. Perfeito. Muito bom. Então encerramos mais um episódio da nossa série e aguardem os próximos episódios.